abençoados com todas a sorte de bênção, graça e paz, eleitos. Tudo bem, queridos? Irmãos e irmãs do Cristo ressuscitado. Meus amados, gostaria de compartilhar um tema com vocês, ok? Gostaria de compartilhar aí uma palavra abençoada que está registrado na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, vamos ler aqui o versículo 14, ok? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 14, diz assim: Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, ok? Eu tirei aqui do versículo 14 da parte B o tema para que nós venhamos crescer neste conhecimento e nesta graça maravilhosa, ok? Peço para você que não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. O nome do canal é Nascidos na Graça, ok? Este é um novo canal. Você que é inscrito lá no outro canal, Vivendo em Graça, Edileuza Maria Bertioga, eu peço para que você se inscreva neste canal, para que quando eu filmar aqui os vídeos, compartilhar os temas com os irmãos, chegue até você, ok? Convido a todos aí a se inscrever neste canal Nascidos na Graça. Vamos para o estudo da palavra, ok? Então, o tema desta mensagem é uma pergunta, ok? O tema desta mensagem é uma pergunta. E o tema é: o que é estar debaixo da graça, ok? Este é o tema da mensagem. O que é estar debaixo da graça? Meus irmãos, estar debaixo da graça é reconhecer, ok? Reconhecer os feitos de Jesus na cruz. Quando uma pessoa reconhece, presta atenção, quando uma pessoa reconhece os feitos de Jesus na cruz, ele está debaixo da graça, ok? É bem verdade que não basta somente conhecer, né? Porque não adianta eu conhecer os feitos de Jesus na cruz e não obedecer. Tá entendendo? Não adianta eu conhecer os feitos de Jesus na cruz, né? E não obedecer o que a doutrina da graça ela cobra da gente. Deu para entender, irmãos? Porque muitos conhecem, mas não obedecem à doutrina da graça. Muitos conhecem a história, né, os feitos lá na cruz, mas não têm um entendimento da palavra revelada da graça do Cristo ressuscitado. Então não adianta só ter o conhecimento de história, né, queridos? Mas temos que obedecer à doutrina da graça. Temos que obedecer ao Cristo ressuscitado, ok? Então, este é o primeiro passo, né, de nós entendermos que estamos debaixo da graça. É reconhecer os feitos de Jesus na cruz, ok? Quando você conhece e tem a revelação da graça, meu amado,
você vive esta graça maravilhosa. Você flutua nesta graça maravilhosa. Tá entendendo? Você se regozija nesta graça maravilhosa. Ok? Agora, para nós falarmos desta graça maravilhosa, nós temos que entender o que é graça. Porque tem muitos que ouvem falar da graça, né? Muitos vê ao sair nas ruas, nas placas denominacionais, né? Nas congregações, nas chamadas igrejas, tá lá, igreja não sei o que da graça, igreja da graça não sei do que, mas nem sabem o que é a palavra graça, nem sabem qual os benefícios que trouxe a graça, né, queridos? Não sabem. Tá lá as placas lá, o nome, né, nas placas, nas chamadas igrejas, mas eles mesmos não sabem o que é graça. Tá entendendo? Então não basta apenas falar da graça, ouvir falar da graça, mas temos que obedecer à doutrina da graça. E é isso que está havendo. Muitos, né? Muitas chamadas igrejas, muitos irmãos que estão envolvidos nesta chamadas igrejas não querem dar braço a torcer à doutrina da graça. Certo? Então, para você entender o que é a palavra graça ela vem do grego charis, que quer dizer favor imerecido. Ok? Também significa benevolência. Ok? Este é o significado da palavra graça. Benevolência imerecida. Favor imerecido. Ok? Então, para que nós venhamos saber, né, se estamos debaixo da graça ou não, este é o primeiro ponto importante. Quando é que eu sei, irmão Cláudio, que fulano, Bertrano, ou aquele irmão ou aquela irmã está debaixo da graça? Quando eles... você vai saber e entender que essas pessoas estão debaixo verdadeiramente da graça, quando elas reconhecem os feitos de Jesus na cruz. Ok? E é tão interessante que um dos feitos, né, vários feitos de Jesus naquela cruz que ocorreu, mas gostaria de falar alguns para que você venha entender o que é estar debaixo da graça. Ok? Então, quando você ou a pessoa ela reconhece os feitos de Jesus na cruz, ela entende que ela não tem pecado. Vou repetir, presta atenção. Quando eu reconheço os feitos de Jesus na cruz, eu reconheço que eu não tenho mais pecado, que me leve para a condenação. Deu para entender? Porque o próprio João, no Antigo Pacto, João, né, o historiador João, ele disse que há pecados para a morte e há pecados não para a morte. O pecado que levava para a morte, Jesus aniquilou na sua morte, derramando o seu sangue naquela cruz. Sim, os nossos irmãos que viviam antes da cruz, antes do feito de Jesus, quando eu falo os feitos de Jesus, eu falo a morte dele, a sua ressurreição, ok? Então, quando eu falo os feitos de Jesus, eu falo aquilo que ele fez na cruz, dando a sua própria vida em pró, né, dos irmãos daquela época, os irmãos judeus, porque ele veio, Jesus de Nazaré veio para isso, para morrer. Essa era a sua missão.
Ele veio para morrer e tirar o pecado que condenava os irmãos judeus. Ok? Mas não foi para todos? Nós, na verdade, já nascemos com esta obra consumada, ou seja, com esta obra feita. Muitos não entendem isso, mas ao estudar o Evangelho da Graça, junto com os irmãos que estão aí pela internet, né? Temos aí estudos também, você vai crescendo e vai começando a compreender, né? O Evangelho da Graça, do Cristo ressuscitado. Você vai começando a compreender este Evangelho do Cristo ressuscitado. Você vai começando a entender esta graça maravilhosa, ok? Então, primeiro, nós temos que, quando nós, né, estamos debaixo da graça, verdadeiramente, não só por falácia, nós reconhecemos os feitos de Jesus lá na cruz. Meus irmãos, eu disse logo um pouco antes que João ele se expressou dizendo que havia pecados para a morte e pecados não para a morte, né? Mas se fizer um pecadinho, um pecadão não é igual? Não, queridos. Não, Paulo ele chama isso de obras da carne hoje, no tempo da graça, ok? Que são pecados, né? Podemos expressar, são pecados, que pecado é o quê? Errar o alvo. Então, Paulo chama de obras da carne. Tá entendendo? Só que é um pecado, sim, que não nos leva para a condenação. Mas o pecado que era para condenação foi aqueles que viveram antes da cruz. Foi o pecado que Jesus aniquilou. O pecado que Jesus tirou. Foi o pecado que os nossos irmãos judeus antes da cruz, porque eles nasciam no pecado, tanto judeus como gentios, né, como gregos, todos aqueles que já nasciam no pecado devido a Adão, que contaminou toda a humanidade. É por isso que tem uma fala de Paulo que diz que Deus olhou do céu, né, e do profeta lá, Isaías, se eu não me engano, que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então, por que não viu? Porque todos nasciam no pecado. Precisa entender esse assunto sobre o pecado. Então, quando nós reconhecemos os feitos, né, de Jesus naquela cruz, sendo morto, nós entendemos que ele fez isto para quê? Para tirar o pecado. Pecado este que condenava, pecado este que levava para o Sheol, para a sepultura, para o inferno, né? Como diz lá na Bíblia, né? Não é um inferno como a religião prega hoje. O inferno nós entendemos que, se você for procurar a palavra inferno, quer dizer sepultura, né? Para a sepultura todos nós vamos um dia. Você, eu, nós. E em graça nós temos esse entendimento e este conhecimento, ok? Então, quando nós reconhecemos os feitos de Jesus na cruz, irmãos, nós começamos a entender, né, esta graça maravilhosa, esta graça poderosa, esta graça que nos abraçou, essa graça que nos recebeu, que nos aceitou, né? Nós começamos a entender os feitos da morte de Jesus naquela cruz. E um dos feitos de Jesus na morte dele foi tirar o pecado, arrancar o pecado. Quer ver esta verdade bíblica? Leia aí. Livro histórico de João, capítulo 1, verso 29. Olha o que diz. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá vendo aí, queridos? João, ele olhou, viu Jesus vindo. Aí João Batista, né? Ele pega e se expressa: eis aí, quem? O Cordeiro de Deus. Quem era o Cordeiro? Jesus de Nazaré.
que estava indo para ser batizado por ele. Tá entendendo? Não que Jesus tinha pecado, né? Mas para cumprir a justiça de Deus. Então, quando João vê a Jesus, ele pega e se expressa dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, não é o que deixa, é o que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele foi o Cordeiro. Ele não foi levado ao madeiro como ovelha muda. Ele foi o Cordeiro. E através do derramamento de sangue dele é que o pecado seria tirado. Como isto aconteceu? Pecado este dos nossos irmãos judeus. Está entendendo, querido? E nós? Nós já nascemos com esta obra consumada, querido. Nós já nascemos com esta obra feita, realizada. Dá para você entender isto? Quer dizer, irmão Cláudio, que depois da cruz, nós nascemos sem pecado? Exatamente. Nós nascemos sem pecado que nos condene. Ou seja, não há mais condenação para nós. Porque Jesus, através do seu sacrifício, ele tirou o pecado. Está escrito, irmãos, não é invenção minha, está escrito. Olha o que João disse, rapidinho aqui. Olha, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, não é deixa. Como é que eu posso acusar fulano, cicrano, que vai para o inferno, que vai para isso, que vai para aquilo, que Deus vai pesar a mão porque ele está em pecado, sendo que Jesus já fez a obra e tirou esse pecado? Verdadeiramente, o irmão pode ter visto o irmão falhando na sua carne, como Paulo disse, que é obras da carne, né? Que é obras da carne, ou que é pecado, mas é um pecado que não condena mais ele. Mas é bem verdade que este pecado vai trazer para ele consequências. Tá entendendo? Este pecado, tá entendendo? Vai trazer para ele consequências. Paulo chama isto mais de obras da carne. Ele diz que as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, inimizades, tudo isso é obras da carne. São obras que a pessoa pratica que não vai fluir em condenação, mas irá atingi-lo. A pessoa que estiver cometendo o erro, a obra da carne, vai atingi-lo na sua vida diária, aqui nesta terra. Mas o pecado de condenação dos filhos de Deus, Jesus, através da sua morte, arrancou. Então é por isso que eu não posso ficar expressando que fulano está em pecado, que Deus está me revelando. Isso é conversa, é balela, é falácia desses pregadores, desses chamados pregadores, desses chamados pastores nas igrejas evangélicas, nas chamadas igrejas evangélicas. É falácia, querido. Porque Jesus, ele fez a obra, ele tirou, a Bíblia diz que tirou. E não deixou, ok? E tem vários capítulos e versículos que aprova que ele tirou. Hebreus capítulo 9, verso 26 diz que pela sua morte ele aniquilou o pecado. Sabe o que é aniquilar? Aniquilar é tirar, é desfazer. Nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo, onde nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo dizendo: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se nós estamos debaixo da graça, no Paulo ele falou que o pecado não terá domínio sobre vós. Paulo está dizendo isso para a igreja de Roma, aos irmãos de Roma, aos romanos. Paulo está se expressando aos irmãos: olha, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Paulo falou isso há anos, tem mais de 2000 anos atrás. Está entendendo, meu irmão? Paulo se expressou para a igreja de Roma, aos irmãos que ali habitavam. Ele falou: olha, meus irmãos, o pecado não tem domínio mais sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei. Percebe-se que quem estava debaixo da lei, o pecado tinha domínio.
Logo, Paulo fala assim, mas vós estáis debaixo da graça. Agora, porque eu estou debaixo da graça, depois se você ver no versículo o versículo 15, 16, você vai ver Paulo falando assim, mas porque estamos debaixo da graça, vamos viver no pecado? Paulo responde, claro que não. Por que não? Porque isso vai trazer consequência. Mas o pecado que levava para a